GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 17, capítulo 2, Vantagens. 7ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, estamos de volta aqui a mais uma Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. A próxima vantagem é a vantagem Atirador. É uma vantagem de 25 pontos. Ele é capaz de dar tiros extraordinariamente precisos sem mirar. Essa habilidade funciona com qualquer arma que utilize perícias, armas de feixe, armas de fogo, canhoneiro ou projetor de líquidos. Ela não concede nenhum bônus quando o personagem está usando armas motoras de projétil. O mestre pode introduzir uma versão de baixa NT dessa vantagem que funciona com zarabatanas, arcos, bestas, fundas. Quando estiver disparando um tiro por vez, cadência de tiro de 1 a 3, usando armas de uma mão, o personagem recebe o bônus de precisão da arma que estiver usando, mesmo sem a manobra apontar. Isso aí nós vamos falar quando estivermos falando sobre as manobras, tá? De combate. Quando estiver utilizando armas de duas mãos ou automáticas, o personagem recebe metade do bônus de precisão arredondado para cima, sem necessidade de apontar. Se apontar, o personagem recebe o bônus total de precisão, apoio e mira. E os segundos adicionais de apontar também concedem os benefícios tradicionais. Essa habilidade deve ser usada em jogos cinematográficos com uma ambientação de filme de ação. O mestre pode decidir proibi-la em campanhas completamente realistas. É uma vantagem para você fazer aquele atirador de elite que nunca erra. Agora uma vantagem muito importante que nós vamos falar, que é mais uma daquele canivete suíço do GURPS. É a vantagem Atribulação. 10 pontos por nível. O personagem possui um ataque que provoca um efeito nocivo sem causar dano. Por exemplo, cegueira, paralisia, fraqueza. E essa talvez seja uma arma de feixe de alta tecnologia, um spray químico, um ataque visual, sobrenatural, qualquer outra coisa. Você tem que especificar os detalhes quando for comprar essa vantagem. Via de regra, a tribulação é ataque à distância, com meio dano 10, max 100, precisão 3, cadência de tiro 1, tiros não disponível e recuo 1. Embora seja possível aplicar modificadores para alterar esses valores. Nós vamos ver esses modificadores mais na frente. Se atingir o alvo, a vítima deve fazer um teste de HT mais 1 para resistir, com uma penalidade igual ao nível de atribulação. Portanto, a atribulação 1 resultará num teste de HT sem modificadores. A vítima recebe um bônus igual à sua RD, a menos que a atribulação tenha um dos seguintes modificadores: acompanhamento, agente de contato, agente respiratório, agente sanguíneo, base sensorial, cósmica ou imprecação. Para diminuir os efeitos da RD, acrescente a ampliação divisor de blindagem. A vítima recebe um bônus adicional de mais 3 se estiver a uma distância maior do que metade do dano. Se for bem sucedido no teste HT, a vítima não é afetada. No caso de um fracasso, ela sofre os efeitos da tribulação. Via de regra, ela fica atordoada. Veja na página 420. A vítima pode fazer um teste contra HT mais 1, uma vez por segundo para tentar se recuperar, mas continua sujeito a uma penalidade igual ao nível da tribulação. Contudo, o RD não tem mais efeito nesse teste. Para causar um efeito diferente do atordoamento, a atribulação precisa de uma ampliação especial. Ela pode inclusive causar mais de um efeito especial, se o jogador comprar diversas ampliações. Esses efeitos ocorrem simultaneamente, a menos que algo especifique o contrário. Atribulações que produzem os mesmos efeitos normalmente não são cumulativas. Escolha o pior efeito. Utilize ampliações especiais descritas a seguir para criar atribulações específicas. Muitas ampliações e mutações de ataque também se aplicam. Por exemplo, um feixe de luz cegante tem base sensorial. A maioria das drogas tem acompanhamento, agente sanguíneo ou agente de contato. Ataques sobrenaturais podem utilizar uma imprecação e os ataques de toque exigem ataque corpo a corpo. Se uma atribulação produzir 2 efeitos ou mais devido às ampliações especiais a seguir, alguns deles podem ser secundários. Efeitos secundários só ocorrem se a vítima fracassar no teste HT por 5 ou mais, ou se ela obtiver uma falha crítica. Um efeito secundário vale 1/5 do valor original. Por exemplo, um ataque cardíaco secundário vale mais 60% em vez de mais 300%. Depois que você tiver escolhido todos os modificadores da atribulação, descreva a natureza do ataque como detalhado em ataque inato. Agora vamos lá, ver as ampliações da atribulação. Ataque cardíaco. A vítima sofre um ataque cardíaco incapacitante e morrerá em alguns minutos, se não for tratada. Custa mais 300%. Atordoamento. Só pode acompanhar a vantagem, penalidade em atributo, desvantagem ou vantagem anulada. Se não resistir ao ataque, a vítima também ficará atordoada, como na atribulação não modificada, além de sucumbir aos efeitos ou outras ampliações. Coma. A vítima fica inconsciente e provavelmente morrerá em alguns dias se não for tratada. Mais 250%.
Cumulativo. Ataques contínuos são cumulativos. O jogador deve comprar essa ampliação junto com a penalidade em atributo ou com uma vantagem, desvantagem ou vantagem anulada, que resulte em uma característica com níveis. Mais 400%. Desvantagem. A vítima adquire temporariamente uma ou mais desvantagens físicas ou mentais especificadas, exceto desvantagens mentais autoimpostas. Isso vale mais 1% para cada ponto de personagem que custa desvantagem temporária. Por exemplo, paranoia custa mais 10%. Se a desvantagem pode ser comprada em níveis, especifique. A desvantagem dura um número de minutos igual à margem de fracasso no teste HT. O que significa isso? Com esse ataque de atribulação, você pode criar no seu inimigo uma desvantagem temporária. E esse custo da atribulação é calculado com base na quantidade de pontos da vantagem. Ele colocou aqui o exemplo da paranoia, que custa 10 pontos e, portanto, custaria mais 10% por nível de atribulação. Incapacitação. A vítima fica incapacitada durante um número de minutos igual à margem de fracasso no teste HT. Depois disso, ela fica atordoada até ser bem sucedida num teste de HT, uma vez por segundo. Se a incapacitação for combinada com outros efeitos, como irritante, esses outros efeitos só ocorrem depois que a incapacitação terminar. Eles substituem o atordoamento e têm uma duração igual à da incapacitação. A incapacitação pode assumir qualquer uma das seguintes versões: agonia, mais 100%, alucinação, mais 50%, ânsia de ataque de epilepsia, mais 100%, asfixia, mais 100%, êxtase, mais 100%, inconsciência, mais 200%, paralisia, mais 150%, sono, mais 150%, torpor, mais 50%, vômito, mais 50%. Para maiores informações, você deve consultar a tabela de condições incapacitantes, na página 428. O que isso significa? Você pode criar com essa atribulação um ataque que incapacite o seu inimigo. Vamos supor, você cria um ataque de toque que quando você toca o seu inimigo, ele falhar no teste de HT, ele entra em epilepsia, começa incontrolável em ataque epilético e não consegue se mexer. Olha que maneiro, você fazer um personagem assim, ou então um personagem com um olho mau, ele olha pro personagem e o personagem entra em agonia, ou então começa a alucinar loucamente. Isso aí é uma coisa bem interessante para um vilão. Irritante. A vítima sofre uma condição debilitante, mas que não incapacita, em vez de ficar atordoada. Esse efeito dura um número de minutos igual à margem de fracasso no teste HT. As possibilidades são embriagado, mais 10%, tosse, mais 20%, bêbado, mais 20%, dor moderada, mais 20%, eufórico, mais 30%, nauseado, mais 30%, dor severa, mais 40%, ou dor terrível, mais 60%. A definição desses efeitos, mais uma vez nessa tabela que nós vamos ver depois. Isso é interessante porque você pode não ter pontos suficientes para fazer um ataque incapacitante, mas você pode fazer um ataque irritante. Imagina, você tem uma habilidade com uma arma, alguma coisa que torna os seus inimigos bêbados. Então ele entra numa condição de estar bêbado, e isso aí pode render algumas coisas bem interessantes. Penalidade em atributo. A vítima sofre uma redução temporária do atributo. Isso custa mais 5% para cada menos 1 de redutor na ST ou HT, ou mais 10% para cada menos 1 de redutor na DX ou IQ. Por exemplo, se um ataque causa DX menos 3 e IQ menos 2, custaria mais 50%. Esse efeito também diminui a NH de todas as perícias baseadas nos atributos afetados na mesma proporção. Os redutores na ST também reduzem a carga básica e o dano do indivíduo, enquanto reduções na IQ também se aplicam à vontade e percepção. Essas características secundárias não são afetadas. Por exemplo, uma redução do valor do HT não afeta a velocidade básica nem o número de pontos de fadiga. Isso é importante para você saber que, assim, embora essas características secundárias sejam calculadas com base no atributo, elas são calculadas com base no atributo original, não no atributo modificado por alguma condição momentânea. Vantagens. A vítima sente imediatamente os efeitos de uma vantagem física ou mental específica. As vantagens com efeitos instantâneos afetam o alvo de uma vez, tão logo ele é atingido. As vantagens que podem ser ativadas ou desativadas ficam ativadas o tempo todo. Por exemplo, uma insubstanciabilidade. Imagina, você cria um ataque que você dá pro seu inimigo uma vantagem. Qual é essa vantagem? Você vira um fantasma. Então, durante um tempo que ele falhar no teste HT, você torna ele incorpóreo. Essa modificação vale mais 10% para cada ponto de personagem que custa vantagem. Por exemplo, uma insubstanciabilidade, você criar essa vantagem, custaria mais 800%. Se tiver níveis, você tem que especificar quais são os níveis dessa vantagem que você está dando. Bom, pessoal, eu sei que foi muito difícil essa atribulação, é uma coisa meio difícil de entender, mas os exemplos, se você for parar para pensar, são bem tranquilos. A atribulação, você cria ou um atordoamento, ou você dá uma desvantagem,
ou você dá uma vantagem. E os custos de cada uma dessas opções variam de acordo com a opção que você está criando. Então, com essa vantagem, a tribulação, com aquela outra, ataque nato, e com uma outra que a gente ainda vai ver, nós podemos criar praticamente qualquer tipo de poderes e efeitos especiais que sejam interessantes para sua campanha. Você não precisa estar só numa campanha de supers para fazer isso. Você pode fazer isso, por exemplo, com um inimigo ou com um monstro, alguma coisa que esteja interessante com essa ideia. Bom, hoje vamos ficar por aqui e na próxima semana vamos continuar a lista de vantagens. Em breve nós vamos terminar a lista de vantagens e, por enquanto, fique conosco, nos acompanhe na campanha do Padrim, www.padrim.com.br/rpgnext. Até logo, pessoal, e fique aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.